Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. Bom, espero que todo mundo tenha tido aí um bom feriado, né? Um bom recesso de carnaval atípico, sem festa, sem badalação. Mas espero que tenha dado para descansar, para relaxar um pouquinho. Agora, 7:01, a gente vai retomar o nosso curso aí, tá bom? Eu deixei com vocês, só um minutinho, deixa eu conectar a bateria do computador que está acabando aqui. Eu deixei com vocês, na semana passada, o exercício 2 de média móvel simples, para que vocês fizessem somente a letra B. Tá? Abri o Dropbox ontem para vocês e imagino que vocês já tenham submetido aí o exercício. Eu deixei o gabarito também, né? Como, se vocês lembrarem da nossa última aula, eu deixei o gabarito para que vocês pudessem conferir a resposta de vocês, até porque se trata aí de uma avaliação de participação e não de certo e errado, tá bem? Hoje a gente retoma o curso finalizando o conteúdo de média móvel ponderada e logo em seguida a gente vai para o próximo método de previsão de demanda, que é a suavização exponencial simples, tá bom? Deixa eu abrir aqui, antes da gente iniciar a aula, de fato, deixa eu abrir aqui rapidamente o iClass da nossa disciplina e o sílabus também, para a gente dar uma olhadinha. Só um minutinho, meu monitor aqui auxiliar não está ligando. Só um minutinho. É estranho. Deveria estar. Agora foi. Então, deixa eu abrir o sílabus rapidamente para nós aqui e a gente já segue com o conteúdo. Tá? A gente já segue com o conteúdo. Beleza. Provavelmente vocês estão vendo aí a minha tela. Tá? Se a gente for aqui em sílabus de programação, né, eu gosto de seguir esse ritual para a gente ir acompanhando exatamente em que ponto do curso a gente está, tá bem? Então, se vocês vierem aqui no sílabus, na aba sílabus e programação, vocês vão encontrar justamente o sílabus com a programação da disciplina, tá? Que é o que eu quero mostrar para vocês. A gente está hoje entrando na aula de número 4, tá? A gente está praticamente em dia aí com conteúdo, né? A gente vai finalizar a média móvel ponderada hoje e vai já entrar imediatamente em suavização exponencial simples, tá? Então, bom, para a gente continuar essa aula de hoje, eu vou retornar ao exercício de número 3, que a gente não finalizou na última aula, tá? Eu vou retornar ao exercício número 3, que está aqui, tá? Eu lembro que a gente tinha no exercício algumas demandas, né? Ou seja, calcular a média móvel ponderada para n igual a 3, para n igual a 2, e se eu não me engano, para n igual a 10, e é isso que eu quero fazer com vocês, tá? É isso que eu quero fazer com vocês. Deixa eu abrir aqui o Excel rapidamente. Abriu. Então, se vocês recordarem da nossa última aula, a gente fez a nossa previsão de demanda para um N igual a 2, tá?
Eu gostaria, gente, que vocês, nos próximos 5 minutos aí, fizessem essa previsão de demanda para N igual a 3, tá? Até para vocês refrescarem um pouco aí o conhecimento de vocês da nossa última aula. Tentem fazer essa média móvel ponderada para N igual a 3, tá? Inclusive calculando aí os erros de medida e rodando o solver, e daí a gente, agora é 7,6, 7,10, 7,11, a gente corrige esse exercício, tá? Então façam para mim a previsão para N igual a 3, por favor. Qualquer dúvida eu estou por aqui. Posso corrigir, pessoal? Acho que sim, professor. Tá. Então vamos lá, vamos começar devagarinho aí. Para quem estiver terminando, pode ir terminando com calma. Eu vou começando a correção bem lentamente. Então, bom, a gente tem aqui na coluna D a solicitação para que a gente faça a previsão de demanda para N igual a 3, né? Então, recapitulando o passo a passo, né, da média móvel ponderada, já que a gente tem um N igual a 3, significa que a gente vai ter uma média ponderada, nossa previsão de demanda vai ser uma previsão baseada na média ponderada de N componentes. Nesse caso, N igual a 3, então de 3 componentes com 3 pesos diferentes. A primeira coisa que eu faço aqui é nomear de forma aleatória 3 pesos quaisquer. Tá? Vou chamar de 0,2, 0,3 e 0,5 os meus pesos. Lembrando que os pesos precisam sempre totalizar 1. Beleza. Se eu tenho N igual a 3, eu vou começar sempre na posição 1, 2, 3, 4. Eu sempre começo na posição L mais, perdão, T mais 1, né? T é a posição, entre aspas, atual, T mais 1 é a posição imediatamente posterior. Se eu tenho N igual a 3, eu começo na posição 4. Se eu tenho N igual a 4, eu começo na posição 5. Se eu tenho N igual a 2, eu começo na posição 3 e assim sucessivamente. Diferente lá da média móvel simples, né? Na média móvel simples, se eu tinha um N igual a 3, ou seja, uma média móvel composta por 3 itens,
eu começava ela, ou começo ela sempre na posição 3, nesse caso, ou na posição 4, quando o N é igual a 4 e assim por diante. Bom, beleza. Tenho os pesos, eu sei o meu N, tenho meus dados históricos, posso começar aqui na posição de número 4 com o cálculo da média móvel, que é um somar produto dos pesos com os dados históricos das 3 posições anteriores. Eu travo aqui os meus pesos, tá? E replico esse cálculo para todas as outras células em que eu tenho dados observados, para todas as outras células cuja coluna B apresenta dados observados, mais uma célula. Mais uma célula. Ou seja, a minha previsão na posição 61 vai ser a média móvel ponderada dos 3 últimos itens que eu tenho na minha série histórica de dados. E a minha previsão de demanda para a posição 62, 63, 64 e assim por diante até a 72. Nesse caso, sim, é uma replicação, uma repetição da minha previsão de demanda encontrada na posição de número 61. Ok? O exercício acabou? Ele não acabou, porque nesse caso eu preciso encontrar os melhores pesos ou os pesos mais adequados que me entreguem o menor erro possível. Portanto, eu preciso calcular aqui medidas de erro. Tá? Medidas de erro. Aqui eu vou, como o exercício não pede, né, quais medidas de erro calcular, ele simplesmente fala, calcule os erros dessa previsão, ou dessas previsões. Como ele fala, calcule os erros dessas previsões, eu posso escolher quais erros calcular. Eu não preciso calcular o DAN, o MAP, o MSE, o RMSE e o MPE. Eu posso escolher algumas delas, uma, duas, fica a nosso critério. Quando o problema ele nos deixa de maneira aberta a questão dos cálculos dos erros de previsão, eu posso escolher. Minha sugestão, sempre calcule o DAN, pelo menos, né? Porque o DAN é a medida de erro que dá origem a todos os outros erros, né? Ele dá origem ao MAP, ele dá origem ao RMSE, ele dá origem ao MSE, né? E, indiretamente, ele também dá origem, ou ele tem relação direta com o MPE. Tá? Então, uma das medidas de previsão que eu sugiro sempre calcular, quando o exercício deixa aberto, é o DAN. Tá? Eu gosto muito do MAP também, porque o MAP, como a gente conversou nas aulas anteriores, o MAP é uma expressão do DAN em percentual. Então, eu consigo ter uma ideia do tamanho do erro médio de forma relativa, né? Dado em percentual. Tá? Então, eu vou calcular para N igual a 2, eu vou calcular o DAN e o MAP. Tá? Perdão, para N igual a 3. N igual a 3. Calculamos o DAN e o MAP. O que é o DAN? O DAN é o valor absoluto da subtração entre a previsão e o dado observado associado àquele período. Eu replico essa fórmula para todas as células em que eu tenho dado observado, tá? E calculo a média desses erros absolutos, que é o meu DAN de fato. Tá? Nesse caso, o meu DAN está dando 69,65. O quê? Unidades. Né? Unidades. Aqui a gente está falando de total de vendas, né? 458 mil, 444 mil, 581 mil, 588 mil. Um DAN de 69,75 significa que eu tenho um erro médio nesta minha previsão de 69,75 mil reais. Tá? Aqui é só recapitulando, né? E o MAP é
a expressão do DAN, ou dos erros absolutos individuais, sobre a expressão dos erros absolutos individuais em percentual. Tá? Aqui eu calculo a média dos erros e encontro um MAP de 12,37. Tá? Bom, beleza. Tem um DAN, tem um MAP, eu tenho a previsão feita e tenho os pesos que eu atribuí de maneira aleatória, né, para calcular a média ponderada. O que eu preciso fazer agora é vir no solver, né? Eu vou limpar o solver aqui porque ele já está com a resolução. É vir no solver e calcular quais são os pesos adequados que me trazem o menor erro possível. Qual que é a minha célula objetivo? Meu erro. Eu quero que este erro, eu quero que ele seja o menor possível. Eu altero as células variáveis de pesos, considerando que esses pesos precisam ser menor do que 1, ou menor ou igual a 1, precisam ser maior ou igual a 0, e precisam ser a soma dos pesos, a soma dos pesos precisa ser igual a 1. Os pesos precisam ser menor ou igual a 0, os pesos precisam ser maior ou igual a 1, perdão, os pesos precisam ser menor ou igual a 1, os pesos precisam ser maior ou igual a 0, e a somatória desses pesos precisa ser igual a 1. O método de resolução é o GRG não linear, ou seja, programação não linear. Eu resolvo, o solver fez uma convergência, encontrou um resultado de 68,78 de DAN. Para isso, um peso de 0,58, 0,19, 0,23, totalizando 1. Tá? E nesse caso a minha previsão fica em 662,07. Tá? 662,07. Algumas observações importantes aqui. Tá? Pode ser que o meu computador encontre pesos diferentes do seu. Pode ser que o meu computador encontre pesos diferentes do seu. Tá? Pode ser que o procedimento que a gente tenha feito de cálculo da previsão de demanda, os procedimentos adotados para os cálculos de erro tenham sido todos corretos, os meus procedimentos tenham sido iguais ao seu, e mesmo assim, na hora de rodar o solver, a gente pode ter encontrado DAN diferente, a minha máquina em relação à sua, e, portanto, previsões diferentes. Isso é comum de acontecer. Por que que isso acontece? O solver do Excel, ele tem uma capacidade relativamente baixa de encontrar os pontos ótimos globais. Talvez vocês já tenham visto isso na aula de modelagem em matemática, né? Ele tem dificuldade de, como ele não é um pacote de resolução dos mais sofisticados, ele tem muitas vezes dificuldade de encontrar os ótimos globais. Em outras palavras, quando a gente coloca, limita ou estabelece valores de células variáveis para que ele, a partir dessas células variáveis, encontre, nesse caso, o menor dano possível, ele vai buscar os resultados de células variáveis ao redor desses números. Ele acaba não tendo a capacidade de testar todas as possibilidades e encontrar o menor dano de fato. Ou seja, ele encontra um melhor ponto local, não global. Por isso, dependendo dos valores aleatórios que eu estabeleço para alfa, beta e gama, para os pesos da minha média móvel ponderada, dependendo dos valores que eu estabeleço de forma aleatória, e dependendo dos valores que você estabelece de forma aleatória, se você estabelecer valores muito diferentes do meu, é possível que o seu DAN e a sua previsão deem diferentes da minha, que a minha previsão e o meu DAN deem diferentes do seu. O meu procedimento está errado? Não está. O seu está errado? Também não está. Tá? Reparem aqui, né, eu estou com o gabarito aberto aqui na outra tela,
o erro do gabarito, reparem, né? Os pesos aqui na nossa resolução deram 0,58, 0,19 e 0,23, tá? Deixa eu trazer o gabarito para cá. Vou mostrar tudo para vocês. Vocês estão vendo as minhas duas planilhas de Excel na mesma tela? Só para ter certeza aqui. Professor. Sim, professor. Tá. Então, reparem, gente. Aqui, ó, desse lado, eu tenho um gabarito. Desse lado aqui, eu tenho a resolução que a gente acabou de fazer. Reparem. Ambos os casos, o procedimento está exatamente igual. Olha só. Eu achei, depois de rodar o solver, a gente achou agora, pesos de 0,58, 0,19 e 0,23. Enquanto que no gabarito a gente encontrou 0,49, 0,11 e 0,4. Tá? Mas reparem que o erro de medida, apesar dos pesos terem sido diferentes, o erro de medida, ó, foi no caso do gabarito 68,6 e no caso da resolução que a gente acabou de fazer 68,78, deu muito próximo. Então ele utilizou pesos diferentes para encontrar praticamente o mesmo DAN. Só que, obviamente, como a gente, nos dois casos, tem pesos diferentes, a nossa previsão de demanda também está diferente. Então, a gente encontrou uma previsão de demanda agora de 662 e no gabarito, dados pesos que o solver encontrou, rodou, encontrou-se valores de 676. Não é muito significativo, já que a gente está falando de 676 mil reais, 662 mil reais. Tá? Então, eu gosto de destacar isso para vocês, porque muitas vezes isso pode gerar dúvida. Tá? Isso pode gerar dúvida. É real ou unidade? A unidade do exercício aqui, você diz, Joaquim? Sim, é que o professor está falando. O professor na interpretação do DAN, o professor disse unidades. E agora o professor está falando de reais. Então... Não. Aqui se eu falei unidades, eu falei errado. A unidade dos números, da previsão e dos dados da série histórica está em R$ 1.000. Tá? Então, 458 mil reais, 444 mil reais, 581 mil reais e assim por diante. Ok? Sim, professor, está tudo certo. Beleza, gente? Tá claro para vocês o conceito aí de média móvel ponderada? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Tá? Mais um comentário rápido, tá? Antes da gente partir entrar em suavização exponencial simples de fato. Reparem o seguinte, se a gente ler o enunciado, a gente vai ver que ele não fez grandes especificações. 2 pontos, na verdade, que eu quero comentar. Primeiro, quando a gente lê o enunciado, a gente percebe que ele não fez grandes especificações em relação ao cálculo dos erros. Ele falou, olha, calcule os erros dessa previsão. Ponto. Se ele deixou assim aberto, eu posso, número 1, escolher quais erros calcular. Nesse caso, eu escolhi DAN e MAP. Tá? Nesse caso, eu escolhi DAN e MAP. Segundo, ele não faz nenhuma referência sobre quantos erros absolutos eu devo considerar para calcular o meu DAN, o meu erro absoluto médio. Ele não falou, olha, calcule o DAN considerando os 3 últimos erros absolutos, 6, 9, 12, 15, a série toda de erros absolutos. Não, ele não falou nada. Ele não falou nada. Tá ok? Em relação a isso, eu queria destacar o seguinte, eu posso calcular, quando o exercício não fala como é que o meu DAN deve ser composto, ou seja, quantos dados devem compor o meu DAN, eu posso escolher. Eu tenho livre-arbítrio de definir quantos itens vão compor o meu DAN, o meu erro absoluto médio. Olha só, nesse caso aqui do exercício em questão, que eu estou apresentando para vocês, eu decidi fazer o DAN com todos os erros absolutos. Eu fiz a média
de todos os erros absolutos da série histórica, tá? De todas as comparações entre previsão e dado observado. Só que eu poderia ter feito o DAN assim, ó. Ao invés de ter feito esse DAN considerando todos os dados, eu poderia ter feito isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por exemplo, eu poderia ter pego somente os 12 últimos erros absolutos. E poderia tê-los utilizado para o cálculo da minha média. Está errado fazer desse jeito aqui que eu estou apresentando para vocês? Não está. Está errado fazer do jeito que eu acabei de fazer para vocês, considerando todos os dados da série histórica? Também não está. Você tem o livre-arbítrio para decidir quando o exercício não te coloca uma condição. Agora vamos lá para a análise prática da coisa. Quando eu faço um DAN, quando eu calculo o erro absoluto médio, ou quando eu calculo o meu erro de medida, dessa maneira que eu estou apresentando para vocês aqui, ou seja, considerando somente os X dados mais recentes, os X erros absolutos individuais mais recentes, o que eu estou fazendo? Eu estou privilegiando a comparação entre a previsão de demanda e os dados observados dos períodos mais recentes, dos períodos que estão logo aqui imediatamente atrás de mim. Eu não estou considerando o que aconteceu lá atrás, no início da série histórica. Eu não estou considerando os erros advindos de problemas entre previsão e dado observado lá de trás. Eu estou considerando somente o que aconteceu aqui recentemente, ó. Tá? Estou calculando os erros em cima daquilo que aconteceu recentemente, da comparação entre previsão e dado observado, do que está aqui, bem próximo de mim. Ok? Quando eu faço o DAN, considerando a série de dados de erros absolutos individuais inteira, a série inteira de erros absolutos individuais, eu estou considerando tudo que aconteceu no passado. Então, imagine que isso aqui fosse, novamente, né? Total de vendas de gasolina. Se vocês observarem, né, a gente tem 60 períodos. A gente poderia dizer que cada um desses períodos é um mês, né? Então, se são 60 meses, 60 períodos, são 5 anos de série histórica. 5 anos de série histórica. Tá? Ora, se eu considero o erro, para cálculo de erro, toda a série histórica de erros absolutos, individuais, eu estou considerando coisas que aconteceram há 5 anos atrás. Câmbio era lá 5 anos atrás, política era outra política, né? Outro governo federal, outro governo estadual, outro governo municipal, conjunto de impostos era diferente, PIB, perspectivas de crescimento do país também eram diferentes, câmbio, eu mencionei, era diferente. Então, eu estou considerando tudo isso para calcular erro de medida para uma previsão de curto prazo, dos próximos 12 meses. Então, essa é a análise crítica que fica aqui em relação a como escolher que estratégia utilizar para cálculo de erro de medida. Novamente, está errado se você calcular o erro de medida considerando todos os dados da série histórica? Não está. Está errado se você calcular o DAN ou calcular o erro de medida utilizando somente os dados mais recentes? Também não está. O que eu quero fazer é essa ressalva para vocês. Quando a gente utiliza somente os dados mais recentes para cálculo de erro de medida, eu estou priorizando, eu estou privilegiando os eventos que aconteceram mais recentemente. Eu estou privilegiando a minha previsão de demanda, a comparação da minha previsão de demanda com os dados observados do que aconteceu recentemente, que aparentemente é o mais lógico, já que a minha previsão de demanda é uma previsão de curto prazo. Então não faz muito sentido eu querer prever o que vai acontecer em abril de 2022, considerando dados de consumo, por exemplo, de combustível de abril de 2014 ou 2015. Né? Para mim é muito mais interessante saber o que aconteceu ano passado, em abril de 2021, por exemplo. Se a gente vai falando de abril de 2022 contra abril de 2021. Tá? Então essa é a ressalva que eu queria fazer para vocês. E por último, repare que o exercício fala, analise criticamente os resultados. A gente calcula a previsão de demanda,
calculou o erro, rodou o solver, encontrou medidas de pesos otimizados para a previsão de demanda. E qual a análise que eu posso fazer disso? Qual que é a análise que eu posso fazer disso? Quando a gente tiver essa questão, analise criticamente os resultados numa questão de prova ou numa questão, num dos exercícios que a gente vai fazer, em algum dos exercícios que a gente vai fazer ao longo desse curso, basicamente o que a gente está pedindo é o seguinte: analise a qualidade da sua previsão. Analise a qualidade da sua previsão. E quando eu falo de qualidade da minha previsão, ora, a minha previsão foi boa ou foi ruim? Eu tenho que olhar para o erro. Tá? Então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: vem cá, com base nos erros de medida, o que eu posso falar a respeito da minha previsão de demanda? Tá? Reparem, né, eu mencionei isso na aula passada ou na aula anterior à passada. Dizer que um erro é grande ou dizer que um erro é pequeno, por exemplo, 64,64 ou 12,19%, é um erro grande ou é um erro pequeno? Vai depender muito do setor em que a gente está, vai depender muito do setor, da indústria que a gente está. Tá? Por uma indústria muito competitiva, onde qualquer erro de previsão ou qualquer erro de estratégia pode ser fatal, digamos assim, um erro de 12% é grande. Por uma indústria onde você tem uma margem de contribuição gigantesca, né, um erro de 10% não vai fazer mal a ninguém. Tá? Então, como a gente aqui não está trabalhando com métodos de previsão de demanda para um setor específico, a gente não está numa mesa de uma empresa da Unilever, por exemplo, fazendo previsão de demanda de produto da Unilever, ou numa mesa de previsão de demanda da JBS, fazendo lá a previsão de venda de produtos da JBS, ou numa mesa de um grande varejista como o Carrefour, fazendo previsão de demanda das lojas do Carrefour na cidade de São Paulo. A gente não está falando de um setor específico, de uma indústria específica. Tá? Não cabe muito aqui nos nossos exercícios dizer que um erro é grande ou pequeno. Quando vier uma pergunta desse tipo, analise criticamente, ou um ponto desse provocativo como esse, analise criticamente os resultados, na verdade, o interesse do professor é saber o seguinte: vem cá, pessoal, vocês estão cientes do que significa cada medida de erro? O que é um DAN? O que é um MAP? O que é um MSE? O que é um RMSE? O que é um MPE? Que a gente falou logo na segunda aula desse curso, tá? Trocando em miúdos, analise criticamente esses resultados aqui. Eu poderia dizer o seguinte: olha, a previsão de demanda encontrada utilizando a média móvel ponderada no exercício em questão nos retornou o valor de previsão de R$662 mil por mês para os próximos 12 meses. Para essa previsão de demanda, a gente calculou o desvio absoluto médio e o desvio absoluto percentual médio, DAN e MAP. Encontramos os valores de 64,64% e 12,19%. Aqui é o ponto. Um DAN de 64,64% me indica a grandeza do erro, o tamanho do erro de medida. Tá? Significa que, na média, eu vou ter um erro de R$64,64 mil, para mais ou para menos. Posso ter alguns erros maiores, alguns erros menores. Reparem que eu não falei em nenhum momento, eu não qualifiquei o erro, porque eu não preciso, eu não conheço essa indústria da corporação ABC. Eu não sei que setor é esse. Então, como é que eu posso dizer que um erro é grande ou pequeno? Eu não preciso dizer isso. Mas eu tenho que saber que o DAN é uma medida de grandeza do erro, média. Isso eu preciso saber. E o MAP? O MAP, assim como o DAN, também é uma medida de grandeza de erro. Ele mede o tamanho, a grandeza do erro médio da minha previsão versus os meus dados observados. Só que o MAP, diferentemente do DAN, me traz uma noção de comparação, uma noção de relação. Quando eu converto o DAN em
percentual, eu estou tendo uma ideia de relação. Isso me ajuda a ter uma noção a respeito de grandeza do erro. Ou seja, eu consigo entender melhor se o erro é grande ou se o erro é pequeno. É muito mais fácil eu dizer que 12% de alguma coisa é um percentual alto ou baixo do que eu dizer que 64,64 é uma quantidade alta ou pequena. Tá? Então, de uma maneira bastante sintética, eu fiz uma análise crítica dos resultados. Reparem que eu não entrei no mérito do tamanho do erro. Professor, posso entrar no mérito? Eu acho que 12% é um erro alto. Pode entrar no mérito. Lá na prova você pode colocar, olha, na minha opinião, um MAP de 12% ou um DAN de 64,64 representa um erro grande de medida. Perfeito, é a sua opinião, a sua leitura. Não tem problema, não está errado. Tá? O que eu estou enfatizando aqui para vocês é que o coração desse tipo de pergunta é muito mais vocês mostrarem que conhecem o conceito de cada erro. Né? Lembrando, aqui eu optei trabalhar com DAN e com MAP. Poderia ter posto o MSE, o RMSE, o MPE, e poderia ter explicado cada um deles também, como a gente fez logo lá na segunda aula, quando a gente apresentou os erros de medida. Tá bem? Beleza, gente? Até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não? Eu só não peguei muito bem a relação do MAP, né? O senhor disse que ele indica, traz uma ideia assim de relação, de comparação de algo em relação a algo, mas qual é a comparação que ele traz, assim? Que eu não peguei Não, tudo bem, muito vamos lá. bem. Não, sem problema, Joaquim. Vamos detalhar um pouco melhor aqui. Olha só. O MAP é o erro. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. O MAP é o erro percentual absoluto médio. O DAN é o desvio absoluto médio. Em termos práticos, o MAP é o DAN em percentual. O MAP é o DAN em percentual. Vamos lá. Se a gente sabe que o MAP expressa o que o DAN expressa, só que em percentual, vamos tentar entender como é que a gente calcula de fato o MAP. O MAP é uma comparação entre a minha previsão e o meu dado observado. Vou botar num gráfico para tentar explicar isso melhor para vocês. Eu vou botar aqui num gráfico a minha previsão meus dados observados, tá? E vou colocar também a minha previsão de demanda. Aqui, nome da série e valores. Okay. Olha só, Joaquim e demais colegas. Ó, esse aqui é o gráfico comparando. Deixa eu botar ele bem grande aqui para ficar mais fácil de conversar sobre ele. Esse aqui é o gráfico que traz em azul, a linha azul é a distribuição dos dados históricos, tá? É a distribuição dos dados históricos. Professor, como assim? O que é distribuição de dados históricos? São os dados observados, tá? São os dados que eu tenho aqui de registro de vendas. São os dados históricos que eu tenho. As linhas em vermelho, a linha em vermelho traz o comportamento da previsão que eu acabei de calcular. Cada ponto desse é uma previsão que eu calculei. Então, olha só. Trocando em miúdos, a linha vermelha expressa os meus dados da minha previsão para n igual a 3. O que é o DAN primeiro? Para a gente entrar no MAP depois, Joaquim. O que é o DAN? O DAN é a média. Vou pegar minha canetinha aqui novamente. O DAN é a média da distância. É a média da distância entre a minha previsão e o meu dado observado.
Então, pegando esses dois pontos especificamente, olha só, existe uma distância aqui, ó, entre previsão e dado observado. Tem um erro grande aqui, na verdade, né? Eu previ, né, para esse período aqui, um valor de 540 mil, e na realidade deu 650 mil. Essa diferença entre previsão e dado observado é um erro individual de medida, é o erro absoluto individual. A média de todos esses erros aqui do gráfico, todas essas comparações, a média deles, quer dizer, a média de todos eles é o meu DAN. Tá ok? Esse é o meu DAN. E o MAP, que é a sua pergunta, né, que você comentou, professor, não entendi muito bem essa questão da relação, né, MAP como uma medida de comparação, de relação. O MAP, ele expressa essa distância em relação a essa distância para a média de todo o conjunto de dados. O MAP é o DAN em percentual. Eu posso dizer o seguinte, Joaquim, vamos dizer que, eu não sei se você é alto ou é baixo, infelizmente a gente não está se vendo pessoalmente. Eu tenho 1,80 m. Eu, professor Daniel, tenho 1,80 m. Vamos dizer que eu seja um jogador de basquete, você tenha 2,10 m. 2,10 m. Eu posso dizer o seguinte, Joaquim, você é 30 centímetros mais alto do que eu. Beleza? 30 centímetros mais alto do que eu. Ou eu posso dizer também que a sua altura em percentual, é 30 centímetros dividido por 1,80, que é a minha, é 17% maior do que a minha. Tudo bem? O MAP diz esse percentual. O DAN diz o valor absoluto. Então, quando eu falo, Joaquim, você é 30 centímetros mais alto do que eu, isso é um valor absoluto. Se a gente fizer essa comparação da minha altura com a altura de cada um dos colegas aqui da sala e das colegas aqui da sala, a gente calcular a média, a minha diferença de altura entre o professor Daniel e o Joaquim deu 30 centímetros, entre o professor Daniel e a Nina deu 20, entre o Daniel e a Luísa deu 5, entre o Daniel e o Pedro deu 15. A gente fizer a média dessas alturas, desses valores absolutos de erro, a gente vai encontrar o nosso erro absoluto médio, DAN. Vamos dizer que, na média, a diferença de altura entre o professor Daniel e todos os alunos da sala tenha sido de 15 centímetros. Só que eu posso dizer que esses 15 centímetros equivalem a uma diferença de altura entre o professor Daniel e a média da turma de 10%. Tá mais claro? Sim, sim. Obrigado. Imagina. Mais dúvidas, gente? Mais comentários? Essa é uma boa pergunta, é importante, tá? A gente ter essa noção de, né, às vezes a gente vai falando muito no automático, né? Uma medida relativa, mas realmente às vezes não fica claro para os alunos, né? Como assim medida relativa, né? Um percentual traz essa ideia, né? É muito mais fácil. Às vezes eu falo, olha, Joaquim, eu sou 15 centímetros mais alto do que você, hein? Não dá para saber se 15 centímetros, né? Às vezes você fala, pô, mas 15 centímetros é muito pouco. Agora, se eu disser, olha, eu sou 30% mais alto do que você. Pô, 30% me traz uma noção melhor, uma leitura melhor, tá? Beleza, gente? Deixa um pouquinho a cortina aqui que o sol tá pegando. Sem dúvidas adicionais? Beleza. Antes da gente partir, então, para média móvel, perdão, para suavização exponencial simples, deixa eu dar uma orientação para vocês sobre... eu vou deixar um exercício para vocês e eu queria orientá-los a respeito disso. Reparem que a gente ainda precisa fazer nesse exercício aí da tela a previsão de demanda
utilizando a média móvel ponderada para n igual a 3, tá? N igual a 4, tá? N igual a 4. Eu gostaria que vocês, para casa, fizessem essa previsão de demanda para n igual a 4, tá? E fizessem também a previsão de demanda utilizando a média móvel ponderada da letra B. Da letra B, tá bom? Então, finalizem esse exercício da letra A e façam a letra B, tá bem? E me entreguem na próxima segunda-feira via Dropbox. Eu vou abrir para vocês o Dropbox assim que acabar a aula, tá ok? Beleza. Antes de partir, de fato, para a média móvel, perdão, para o próximo método de previsão de demanda, deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui o material relativo a média móvel ponderada. Se vocês vierem aqui em conteúdo, vocês vão encontrar aqui em média móvel ponderada, tá? Um material que traz uma explicação conceitual sobre a técnica, tá? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem vir aqui e dar uma conferida. Deixa eu abrir ele rapidamente, só para apresentar a carinha dele, tá? Material curtinho, tá? Tem 2 páginas só, tá ok? E da mesma forma que a gente fez lá para a média móvel simples, deixa eu inverter aqui. E da mesma forma que a gente fez lá para a média móvel simples, aqui a gente traz o cálculo da média móvel ponderada através de fórmula matemática, tá? Então você pode ver aqui como é que a gente calcula as previsões quando a gente tem dado observado e qual é a minha previsão de demanda para os períodos futuros, de fato, onde eu ainda não tenho dado observado, tá? Tentem fazer essa análise, eu vou deixar para que vocês façam em casa, caso vocês queiram estudar esse material, né? Lembrando sempre de substituir os T's por números, tá? E os N's também, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, é só me avisar, tá? Lembrando que o que está aqui nesse material é exatamente o que a gente vem discutindo desde a aula passada até esse ponto. Só que a gente discutiu na forma de exercício, né? O que está nesse material é exatamente como executar um exercício de média móvel ponderada que a gente já vem explicando desde a aula passada e finalizou hoje, tá ok? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Bom, deixa eu abrir novamente aqui o iClass para mostrar outra coisa para vocês. Agora sobre o novo conteúdo. Então, repara, se a gente vier aqui novamente média no medida de previsão de demanda, nosso mapinha, né, de métodos de previsão de demanda, que é essa figura 2 aqui, vamos fazer uma recapitulação rápida do que a gente já viu, tá? O que a gente já viu até agora, minha gente? A gente viu o método da média móvel simples e a gente viu o método da média móvel ponderada, tá ok? Que a gente acabou de concluir. A gente vai ver agora, a partir desse momento, um terceiro método de previsão de demanda, que é o alisamento exponencial simples. Alisamento exponencial simples, tá? Tanto média móvel simples, quanto média móvel ponderada, quanto alisamento exponencial simples, lidam com conjunto de dados que possuem no seu componente sistemático o quê? Alguém me ajuda aí. Nível, tá? Então, novamente, né, para a gente ficar na mesma página. Deixa eu botar meu quadro branco aqui. Só um minutinho. Deixa eu botar meu quadro branco aqui. Olha só.
O que eu estou falando, né? Quando eu falo que a média móvel simples, média móvel simples, que a média móvel ponderada e que a suavização exponencial simples lidam com dados que possuem no seu componente sistemático somente nível, o que eu estou dizendo isso na prática? Eu estou dizendo o seguinte, olha, gente, utilizem qualquer um desses 3 métodos quando a gente tiver dados com comportamento com essa característica aqui, tá? Ou seja, isso daqui é passado, isso aqui é futuro. Como é que eu calculo, como é que eu estimo, né? Como é que eu estimo a previsão de demanda para esse período futuro aqui? Utilizando qualquer um desses 3 métodos aqui, já que eu tenho no meu componente sistemático somente nível. Eu não tenho tendência, tá? E eu não tenho sazonalidade. Eu só tenho nível. Tá ok? Eu utilizo um desses 3 métodos, média móvel simples, média móvel ponderada ou suavização exponencial simples, para tratar de conjunto de dados que tenham essa característica aqui. Tá? Beleza. Voltando para os métodos, né? A gente tem a média móvel, deixa eu escrever novamente aqui, simples. A gente tem a média móvel ponderada e a gente tem a suavização exponencial simples. Se vocês lembrarem de uma das nossas primeiras aulas, quando eu falei um pouquinho de cada um dos métodos, eu comentei com vocês que a gente aqui tem uma ordem entre esses 3 de complexidade, tá? A média móvel simples é o método menos complexo, mais simples que eu tenho. E a média móvel simples é o método mais complexo que eu tenho, dentro daqueles métodos que tratam de conjunto de dados que possuam no seu componente sistemático nível. A suavização exponencial simples é o mais complexo e a média móvel é a menos complexa. Ok? Por quê? Na média móvel simples, eu simplesmente digo que a minha previsão de demanda de um período futuro X é a média móvel simples, é a média dos meus N dados históricos anteriores. Quando eu falo da minha média móvel ponderada, quando eu uso a média móvel ponderada para prever a demanda, eu trago um componente a mais de sofisticação, que é a ponderação. Então eu falo, olha, a minha previsão de demanda para um período futuro X é o cálculo da minha média ponderada dos N últimos itens da minha série histórica de dados. Tá? Quando eu falo que a minha média ponderada dos N últimos itens da minha série histórica de dados, significa que eu estou considerando pesos. Ou seja, eu consigo, através dos pesos atribuídos a cada componente da média, melhorar ou piorar o erro. Como é que a gente melhora ou piora o erro? Ou melhor, como é que a gente melhora o erro de medida? Utilizando o solver. Otimizando o resultado do erro de forma, mexendo, alterando as células variáveis, que são os meus pesos, né, de forma que eu encontre um erro de medida menor possível e, portanto, uma média mais apurada. Então, a média móvel ponderada me proporciona isso, me proporciona encontrar erros de medida menores na medida em que eu vou mexendo nas minhas células variáveis, nos meus pesos. E a suavização exponencial simples? Né? O que é a suavização exponencial simples? Eu vou explicar daqui a pouquinho melhor, mas a suavização exponencial simples é uma evolução da média móvel ponderada. A suavização exponencial simples também é uma média móvel ponderada. Só que na suavização exponencial simples,
A minha média móvel ponderada privilegia os dados mais recentes em detrimento dos dados mais antigos. Eu dou necessariamente um peso maior para os dados mais recentes e eu dou um peso necessariamente menor para os dados mais antigos. Daqui a pouquinho eu vou demonstrar matematicamente isso para vocês. Por enquanto, só quero que vocês guardem essa informação em relação às diferenças entre os 3 métodos de previsão de demanda. Tá? Bom, vamos praticar, na verdade, um pouquinho de média móvel simples, que é muito simples também. Tá? Que é muito simples também. Deixa eu... beleza? Que é muito simples também, tá? Vamos lá. Aqui eu vou começar de uma maneira um pouquinho diferente. Ao invés de começar fazendo exercício, eu vou começar abrindo o material de suavização exponencial simples. Tá? Então, se vocês quiserem acompanhar aí pelos materiais, vocês podem abrir o material de número 6, método da suavização exponencial simples. Tá? Simples. Olha só. Na utilização do método da suavização exponencial simples, só ter certeza que eu estou compartilhando a minha tela com vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Tá. No método da suavização exponencial simples, gente, a gente vai começar a utilizar fórmula mesmo. Na média móvel simples, na média móvel ponderada, a gente também utilizou fórmula, mas são fórmulas intuitivas, né? Todos nós aqui sabemos calcular uma média simples e uma média ponderada. Então, a gente só utilizou esses conhecimentos que a gente já tem para aplicar o método. Aqui, a gente vai começar a utilizar fórmulas, entre aspas, pré-fabricadas mesmo. Fórmulas pré-fabricadas. E que fórmulas são essas? Primeiro, essa daqui. PT mais 1 é igual a alfa vezes DT mais 1 menos alfa vezes PT. Tá? É essa fórmula aqui que a gente vai utilizar o que eu chamo de cálculo da previsão do passado, entre aspas. Né? Ou seja, eu vou fazer aquele exercício de calcular a previsão de demanda dos dados dos períodos passados. Vai ser essa previsão de demanda que eu vou comparar com os dados observados e calcular o meu erro ou os meus erros de medida. Então, na média móvel simples, eu calculava a média móvel simples dos N últimos números e comparava um com o outro, né? A previsão com dado histórico. Na média móvel ponderada, a mesma coisa, eu utilizava a média móvel ponderada, calculava as previsões e comparava essas previsões com os dados históricos. E na suavização exponencial simples, eu vou utilizar essa formulinha aqui. Tá? Essa formulinha aqui. Vamos deixar isso daqui por 1 minuto guardado e vamos fazer um exercício. Tá? Para a gente colocar em prática essa formulinha aqui. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o exercício de número provavelmente 4. Vamos ver. Exercícios número 4. Abram, por favor, eu vou liberar para vocês esse exercício de número 4 aqui, suavização exponencial simples. Abram esse exercício para mim, por favor. Bom, vamos lá. Olha só. Vamos ler aqui o enunciado novamente. O enunciado é o mesmo do exercício anterior, na verdade. Né? Considere a demanda atual, real dos últimos 60 períodos da corporação ABC, apresentada abaixo, sob a forma do total de vendas. Tá? Sob a forma do total de vendas. Faça a previsão de demanda para os 12 períodos seguintes. Esses daqui. Tá? Esses daqui. Opa.
Usando agora o método da suavização exponencial simples, defina um valor inicial de alfa e depois otimize. Analise criticamente os resultados. Olha só, a fórmula geral do método que eu mencionei para vocês está aqui. Tá? Então, boa parte da minha previsão passa necessariamente por essa fórmula, que daqui a pouco eu vou deduzir para vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco matematicamente o que ela significa. Por enquanto, vamos atentar somente para ela. Então, olha só. Eu tenho um conjunto de dados aqui. Agora eu não tenho mais aquela questão de N, de quantidade de itens que vão compor a minha média móvel simples, a minha média móvel ponderada. Afinal, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui. Como é que eu começo? Vamos tentar primeiro entender essa fórmula. O que essa fórmula me diz? Ela fala, olha, a previsão para o período T mais 1 é igual a alfa vezes a demanda do período T mais 1 menos alfa vezes PT, a previsão do período 1. Vamos substituir, gente, para ficar mais fácil o entendimento, vamos substituir T por 1. T por 1. Tá ok? Vamos substituir T por 1. Como é que fica se eu substituir T por 1? Fica P2, 1 mais 1, ok? A previsão na minha posição 2 é igual a alfa vezes a demanda na minha posição 1 mais 1 menos alfa vezes a minha previsão na posição 1. Beleza? É dessa maneira que eu interpreto essa fórmula. E principalmente estes índices aqui. Lembra que eu falei para vocês semana passada? Entender estes índices é de fundamental importância a partir de agora. Principalmente para os dois métodos que vão vir logo a seguir. Tá? Bom, para t igual a 1, a minha fórmula geral do método é essa daqui. E eu posso repetir isso, né? E para t igual a 2? Para t igual a 2 é o seguinte, P3, que é 2 mais 1, é igual a alfa vezes D2 mais 1 menos alfa vezes P2. E assim sucessivamente. Vamos aplicar essa fórmula lá no meu conjunto de dados? Vamos aplicar essa fórmula lá no meu conjunto de dados? Olha só. Reparem que eu já começo em P2, né? A minha previsão na posição 2. Professor, e qual que é a previsão na posição 1? 1. Repara que a fórmula, ela não te deixa começar na posição 1. Coloca t igual a 0 aqui para você ver o que acontece. Se eu colocar t igual a 0, eu fico com P1 igual a alfa vezes D0, D na posição 0, mais 1 menos alfa vezes P na posição 0. Ora, eu não tenho posição 0. Então, por isso que a fórmula necessariamente já te joga para a posição 2. Você começa a sua previsão de demanda, não em 1. Não aqui em 1. Você começa a sua previsão de demanda em 2. Você começa a sua previsão de demanda aqui, ó, na célula 2. Tá ok? Professor, Oi, Gabriela. mas como que você vai ter o P1, sendo que você não tem o P0, para você recalcular o P2? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Essa é a questão. Poxa, eu não tenho P0. Eu não tenho P1. Né? Porque se eu não tenho P0, eu não tenho como calcular o P1. Então, vem cá, como é que eu saio desse imbróglio? Como é que eu saio desse enrosco? A resposta para a pergunta da Gabriela é a seguinte. Para a gente começar o exercício, Gabriela e pessoal, eu considero a minha previsão na posição 1 como sendo igual à minha demanda na posição 1. Então, eu repito.
a minha previsão na posição 1 é igual à minha demanda na posição 1. E aí sim, aí você consegue começar o seu exercício, tá? Ou seja, trocando em miúdos aqui, né? Qual que é a minha previsão na posição 1? R$458.000. Com os R$458.000 na posição P igual a 1, eu consigo replicar a fórmula normalmente a partir de P2. Tá ok? Antes da gente começar a aplicar, ficou claro, Gabriela, pessoal, esse ponto? Sim, professor, obrigada. Imagina. Bom, antes da gente começar a replicar a fórmula, a gente precisa primeiro nomear a alfa, dar um valor para a alfa, atribuir um valor para a alfa. Lembra que, assim como na média móvel ponderada, eu vou explicar isso em detalhe daqui a pouco para vocês, eu também tenho um peso aqui na suavização exponencial simples, que é o alfa. Tá? O procedimento que a gente vai adotar... Oi, pode falar. Desculpa te cortar. Não, é Imagina. só porque eu ia abrir o exercício para fazer umas anotações, só que ele não está no ICLES ainda. Não está no Antes ICLES? eu não acho. Deixa eu ver aqui. Peraí. Só um minutinho. Vamos ver agora aqui. Professor, acho que eu consegui abrir sim. É o 4, Gabi. É o 4. Tá aqui. Deu certo aí, Gabriela? Achei, obrigada, professor. E desculpa, então. Imagina, sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Assim como para a média móvel ponderada, né, se vocês lembrarem do que a gente acabou de discutir na média móvel ponderada, a gente precisava primeiro, na média móvel ponderada, atribuir valores, né, para os pesos, e a gente atribuía de forma aleatória esses valores, exceto quando o exercício traz alguma informação a respeito. Às vezes o exercício pode falar, olha, comece o seu exercício utilizando alfa, beta e gama, os valores de 0,2, 0,3 e 0,5. Se o exercício não te disser isso, você pode atribuir lá na média móvel ponderada, valores aleatórios para os pesos. Aqui no alfa da suavização exponencial simples, é a mesma coisa. Qual que é o valor de alfa que eu vou colocar aqui para começar a trabalhar com o meu exercício? Qualquer um, desde que ele esteja entre 0 e 1. Então eu vou começar com 0,4, um valor aleatório qualquer. Tá? Beleza. Eu já nomeei a minha previsão na posição 1, que é um repeteco do meu dado observado na posição 1. Eu já nomeei o meu alfa, eu já nomeei o meu alfa, atribuí o valor de 0,4. Tá? Agora eu posso começar a aplicar a fórmula a partir da posição de número 2. Como é que eu faço isso? P na posição 2, a minha previsão na posição 2 é igual a alfa travado, porque eu vou utilizar esse alfa para toda a série de dados, alfa travado, vezes demanda na posição 1, repara que eu estou em P2, né? Então, P2, PT mais 1 é igual a alfa, vezes D1, deixa eu até botar aqui para a gente ir fazendo juntos, né? Então, para T igual a 2, eu tenho P2, perdão, para T igual a 1. Perdão, para T igual a 1. Opa. Para T igual... Opa. Para T igual a 1... Essas canetinhas são horríveis, eu que saudade do quadro. Para T igual a 1, eu tenho P2, que é igual a alfa vezes D1 mais 1 menos alfa vezes P1. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores que estão aqui, dentro da célula de número 2. Tá? Como é que fica? Alfa travado vezes D na posição 1, demanda da posição 1,
mais 1 menos alfa travado vezes o P na posição 1. Tá? Aqui eu posso simplesmente replicar a minha fórmula para todas as células em que eu tenho um paralelo com dado observado até PT mais 1. Até a primeira célula onde eu não tenho dado observado. Até o PT mais 1. Professor, como é que eu sei isso? A própria fórmula está me dizendo, né? Olha, até onde eu vou com a minha fórmula? Eu vou até PT mais 1. Se eu observar as minhas outras duas formulinhas aqui gerais do método, né, eu vou ver que qualquer número PT mais N, qualquer previsão PT mais N é igual à última previsão que eu fiz. Trocando em miúdos aqui, para não confundir, tá? Se você abrir a fórmula geral do método, você vai ver que todos os números estão sendo utilizados. Eu não tenho uma situação como essa, por exemplo, onde eu tenho números sobrando. Tá? Tudo bem até aqui, gente? E qual que é a minha previsão, né, para os períodos futuros? A minha previsão para os períodos futuros, PT mais N, qualquer período à frente, é igual à minha previsão de demanda última calculada, que é 716. Então, da mesma forma que para a suavização exponencial, perdão, para média móvel simples, para média móvel ponderada, a minha previsão de demanda é uma repetição da última previsão calculada. A minha previsão de demanda para os períodos futuros é a mesma, é uma repetição da minha última previsão de demanda calculada aqui. Tá? Beleza. Então, a gente está quase liquidando o exercício. O que falta para a gente finalizar esse exercício? Primeiro, calcular os erros de medida e depois, assim como na média móvel ponderada, otimizar esse alfa. Encontrar um alfa que me entregue o menor erro possível. Então, vamos calcular aqui os erros de medida, né? Valor absoluto da subtração entre previsão e dado observado. Reparem que eu comecei, gente, na posição 2. Eu comecei o cálculo de Dan na posição 2. Por quê? Por que eu não comecei na posição 1? Porque a posição 1, ela me traz uma previsão igual ao dado observado. Né? Eu adotei isso como premissa. Então, se eu calcular aqui o meu erro absoluto individual dessa relação, eu vou encontrar 0, né? Eu vou encontrar 0, tá? E esse 0 vai trazer o meu erro absoluto médio para baixo, né? Eu vou trazer, de certa forma, ele para baixo. Então, eu ignoro essa linha. Eu ignoro essa linha aqui. Tá errado não ignorar? Não. Mas eu acho que é uma boa prática. Se na prova você não ignorar, vai estar errado? Não vai estar errado. Tá? Mas é uma boa prática, já que não tem que se falar de erro aqui, já que um é igual ao outro. E, em última instância, como eu falei, o meu Dan é a média de todos os erros individuais. Se eu tenho um 0 aqui que foi forçado, né, que foi colocado de maneira arbitrária, eu jogo, de certa forma, o meu Dan um pouquinho para baixo, de forma artificial. Eu reduzo a minha média. Eu melhoro a minha média de forma artificial. Então, eu procuro sempre começar na posição de número 2. Beleza. Vamos calcular os erros individuais para todas as posições. Feito. E, por último, a média, que é o Dan propriamente dito. Aqui eu vou utilizar somente os 12 últimos dados observados. O exercício não fala nada, né? Então eu vou, considerando que os 12 últimos dados observados
são aqueles mais recentes, eu vou considerar para o cálculo do DAN, dessa vez não a série histórica toda, mas somente os 12 últimos dados. Só para fugir um pouquinho do exercício anterior, do que a gente fez no exercício anterior. O que é o MAP? O MAP é o DAN sobre... Desculpa, o MAP é o erro individual, o erro absoluto individual comparado com o total de vendas, e o MAP é a média de todos eles. Também vou fazer somente dos últimos 6. Dos últimos 12, desculpa, dos últimos 12 erros absolutos. O MSE, que é o DAN ao quadrado, é a média, né, de todos os erros individuais elevados ao quadrado. Eu vou fazer somente dos 12 últimos também, para seguir o padrão adotado para os erros anteriores. Tá? O RMSE, que é a raiz do MSE, e o MPE, que é a comparação entre a minha previsão de demanda e o meu dado observado sobre o meu dado observado, sem considerar, ou melhor, considerando o sinal positivo ou negativo. Eu vou calcular aqui a média somente para os 12 últimos dados também observados. Então, beleza, aqui eu calculei rapidamente os meus erros, todos os meus erros de medida, tá? Não precisava calcular todos, porque o exercício não fala, não detalha quais erros ele quer. Eu calculei todos para a gente refrescar um pouquinho a memória, tá? O que falta? Falta eu otimizar esse alfa aqui. Eu preciso encontrar o alfa que me entregue o menor erro possível. Da mesma forma que a gente fez lá na média móvel ponderada, a gente vai fazer aqui para a média móvel simples. Eu quero um DAN que me dê o menor erro possível e eu quero que isso seja feito alterando as minhas células variáveis. Quais são as minhas células variáveis? Nesse exercício, somente o alfa. Somente o alfa. Quais restrições? Alfa menor ou igual a 1, alfa maior ou igual a 0, e é isso aí. Professor, e o somatório dos pesos igual a 1? Nesse caso, gente, eu não tenho somatório dos pesos igual a 1, eu não tenho essa restrição, porque eu só tenho um peso. A única coisa que eu preciso fazer é garantir que o peso esteja entre 0 e 1. Tá? Entre 0 e 1. Programação não linear é o método de solução. Eu resolvo. O solver encontrou uma solução. Alfa de 0,23. Erro de 54.000. Um percentual de 7,7. Previsão de R$710 mil para os períodos futuros. Professor, Oi, Gabriela. E no solver vai ser sempre o primeiro erro que a gente vai colocar para minimizar, né? Você até pode, Gabriela, colocar os outros erros. Se você quiser, vamos otimizar com base no MAP, você pode. Mas olha só, o MAP é derivado do DAN, entendeu? Então, por critério, a gente utiliza geralmente o DAN. Teoricamente, se você fizer o solver utilizando o MAP, ou o MPE, por exemplo, deveria dar o mesmo resultado, né? Mas a gente precisa lembrar também que o solver do Excel ele não é aquela sofisticação toda, né? Vocês podem ver aqui na minha tela, eu tenho o Open Solver, provavelmente vocês viram isso na aula, na disciplina de modelagem matemática, que é um software um pouquinho mais robusto para programação linear. Como o solver do Excel ele é pouco robusto, daqui a pouco você roda o solver utilizando o MAP, que é derivado do DAN, né? Aí ele se enrola e pode te dar o resultado errado. Minha sugestão é sempre fazer com DAN, apesar de que, teoricamente, fazer com MAP ou com outra medida também deveria dar o mesmo resultado. Tá? Ficou claro, gente, até aqui, a execução da média móvel, perdão, da suavização exponencial simples?
Eu quero mostrar para vocês agora o porquê, né? No início dessa explicação, eu falei, olha aqui, a suavização exponencial simples é uma média móvel ponderada também. Eu queria mostrar para vocês o porquê que ela é uma média móvel ponderada. Então, deixa eu botar novamente o meu quadro branco aqui, só um minuto. Eu queria mostrar para vocês o porquê que ele é uma média móvel ponderada. Bom, olha só. A fórmula geral desse método é PT mais 1 é igual a alfa, é igual a alfa vezes dt mais 1 menos alfa vezes pt. Essa aqui é a fórmula geral do método. pt mais 1 é igual a alfa vezes dt mais 1 menos alfa vezes pt. Tá? Vamos substituir o t por 5. T por 5. Tá? O que eu vou ter? Deixa eu botar aqui de uma maneira mais didática. Vamos substituir o t por 5. Eu ficaria com P6, que é igual a alfa vezes D5, mais 1 menos alfa vezes P5. Tá ok? Para T igual a 4, como é que fica? T igual a 4 fica P5, que é igual a alfa vezes D4, mais 1 menos alfa vezes P4. Reparem o seguinte, para a gente analisar essas duas equações aqui. O que é a minha previsão em 6? A minha previsão em 6 é sempre o meu alfa multiplicado pela minha demanda em 5. Ou seja, minha previsão em 6 é função do meu peso vezes D5 e do meu peso vezes P5. Só que o que é P5? O que é P5? P5 é função de D4. Na verdade, a minha previsão de demanda é função de D5, de D4 e de D3, de D2, de D1 e assim sucessivamente. Repara que eu tenho aqui, através dessa fórmula geral do método, uma média móvel ponderada que considera todos os meus dados históricos passados, todos. Tá? Vamos continuar aqui só para a gente fortalecer esse entendimento. Tá? Eu estou falando para vocês, a minha P6, a minha previsão em 6 é função de D5 e de P5. O que é P5? P5 é função de D4 e de P4. O que é P4? P4 é função de D3 e de P3. O que é P3? P3 é função de D2, perdão, e de P2. E assim sucessivamente. Repara que o meu P6 é função de D5, de D4, de D3, de D2 e assim sucessivamente. Tá? E como é que esses dados históricos são ponderados? Repara, o dado histórico que recebe o maior peso na minha fórmula é o mais recente, o D5. O D5 é multiplicado por alfa. Vamos dizer que alfa seja... Deixa eu apagar aqui.
Vamos dizer que o alfa seja 0,5. Não, 0,5 não, porque senão vai ficar muito redondo. Vamos dizer que seja 0,3. 0,3. Olha só. O P6 aqui, vou botar aqui do lado. P6 é igual a 0,3 vezes D5. Tá? Mas, eu vou apagar tudo aqui, tá, gente? Porque senão vai ficar muito confuso. Então, vamos dizer o seguinte. Alfa igual a 0,3. Vamos refazer esse exercício. P, alfa 0,3. Para um T igual a 5, eu tenho P6 é igual a alfa vezes D5. Ou melhor, eu tenho 0,3 vezes D5 mais 1 menos 0,3 vezes P5. Repara, o meu D5 está ponderado com 0,3. O meu P5 está ponderado com 0,7. Só que o que é P5? P5 é 0,3 vezes D4 mais 1 menos 0,3 vezes P4. Repara o seguinte, o meu D4 está sendo ponderado por 0,3 vezes 0,7. Ou seja, o meu D4 está sendo ponderado por 0,3 vezes 0,7, que é igual a 0,21, que é menor do que 0,3. Professor, eu não entendi por que 0,3 vezes 0,7. Vamos lá, novamente. Deixa eu tentar explicar melhor aqui. Quem perguntou? A Gabriela. Desculpa, Gabriela. Vamos lá. Vamos tentar explicar novamente aqui. Repara. D5 está sendo ponderado por 0,3. Até aqui tudo bem, né? Mais 1 menos 3, perdão, 1 menos 0,3, que vai dar 0,7, vezes previsão na posição 5. O que é a previsão na posição 5? É 0,3 vezes D4. Ah, acho que agora eu entendi, você substituiu ali. Exatamente. Mais 1 menos 0,3 vezes P4. Coloca essa fórmula inteira aqui, ó, na posição P5 para você ver. Tudo isso daqui vai ser multiplicado por 0,7. 0,7 vezes 0,3, 0,21 vezes D4. E assim sucessivamente. O P4 é a mesma história, né? O P4 ele é ponderado, né, por 0,3 vezes 0,7 novamente. Então, repara que no final das contas, essa formulinha, PT mais 1 é igual a alfa vezes DT mais 1 menos alfa vezes PT, é uma média móvel, perdão, é uma média ponderada que atribui valores, pesos maiores para os dados mais recentes e pesos cada vez menores quanto mais antigos forem os dados. É uma média móvel ponderada. Desculpa, é uma média ponderada. Nesse caso, ela não é móvel, porque eu não fico escolhendo os dados que vão compor essa média. Todos os dados históricos que eu tenho na minha série histórica estão, de alguma forma, participando dessa média, só que com pesos cada vez menores. Quanto mais distante esse dado está na minha série histórica, menor é o peso que ele recebe. Se tiver um dado lá na posição 100, o peso que ele vai receber é um peso irrisório em relação ao dado que está na posição
Não, se eu tiver um dado lá na posição 1, o peso que ele vai receber é irrisório próximo do peso e comparado com o peso de um dado que está na posição 100. Os dados mais recentes recebem os pesos maiores. Isso acontece de maneira automática, pela própria disposição da fórmula. Ok? Deu para visualizar isso aqui, gente? Se não tiver dado, eu posso repetir essa explicação. Não é tão trivial mesmo. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Tá tranquilo? Acho que deu para entender, professor. Tá bom, tá bom. Se durante os estudos de vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, não tem problema, a gente pode voltar. Mas, de novo, basta vocês, para visualizar isso que eu estou explicando, é só vocês substituírem os P's por P's menores. Então, se você começa com P igual a 5, né? P igual a 5, você vai fazer toda a fórmula, vai dar lá no final da fórmula um P4. Aí você substitui o P4 por P3 e vai fazendo isso, você vai vendo o impacto do peso sobre os dados históricos de demanda. Tá? Professor, Oi. mas vai ter algum exercício que a gente vai precisar usar, tipo, desse jeito em vez do outro? Assim, Como tipo, exercício que só tenha, por exemplo, o P1 e peça o P5 aí. Só que todos dá para fazer no Excel do jeito que a gente fez, né? Dá. Isso que eu estou fazendo aqui no quadro branco é só uma explicação teórica do método, para que vocês entendam que ele é uma média ponderada também, que considera todos os dados históricos. Mas eu não vou pedir para que vocês façam nenhuma dedução dessa fórmula ou que vocês calculem alguma coisa na mão. Os exercícios vão ser semelhantes a isso que a gente fez aqui no Excel agora. Aplicação da fórmula. A gente vai aplicar a sua fórmula. O que eu estou explicando aqui é só a parte teórica, para que vocês entendam um pouco da essência do método. Tá? Mas não se preocupa, não tem cálculo que envolve isso daqui, não. Tá? Eu digo dedução de fórmula, esse tipo de coisa, não. Tá? Beleza, avançamos bem. Muito bom. Deixa eu apagar aqui o meu quadro branco novamente. O zoom mudou um pouquinho, deu uma atualizada aqui. Não sei se eu gostei ou não. Tá. Então, voltando aqui para o exercício, tá? Na verdade, a gente terminou o exercício. Então, terminou o exercício e terminou a explicação sobre suavização exponencial simples. Tá? Era isso daqui que eu queria explicar para vocês. Bom, a gente tem quinta, sexta, sábado, domingo e segunda para o próximo encontro. Eu vou pedir para vocês aproveitarem aí os próximos dias para também fazerem a letra B e a letra C desse... Não, melhor. Deixa que esse daqui a gente faz, que tem essa letra C que eu quero explicar para vocês em detalhe. Não precisam fazer nada para a próxima aula, não, só os exercícios de média móvel ponderada que eu já passei no início da aula, tá bom? Aí na segunda-feira eu faço essa letra B com vocês, explico a letra C e deixo vocês fazerem para a aula seguinte, tá? Beleza. Bom, gente, se não tem mais dúvida, eu não vou entrar no próximo método de previsão de demanda agora, porque senão não vai dar tempo de acabar. Tá? Seria o penúltimo método que a gente vai ver nesse curso, que é a suavização exponencial dupla. Eu não acho que vale a pena a gente entrar agora nesse método, não. Porém, eu acho que dá tempo da gente fazer esse exercício da letra B. A gente deixa só a letra C da suavização exponencial simples. Então, tentem fazer esse exercício aqui da letra B, por favor. Tá? Tentem fazer esse exercício da letra B. Tentem fazer esse exercício da letra B em 5 minutinhos, até 8h40. A gente corrige rapidamente, eu faço a chamada e encerro a aula. Tá bom? Tentem fazer para nós aí.
Enquanto vocês vão fazendo, eu já vou fazendo a chamada para você, a chamada de vocês, tá bom? Professor, posso só tirar uma dúvida? Pode. A gente vai precisar usar o solver table nessa matéria? O solver table? Ou só o solver normal mesmo? Não, Mariana, aqui a gente só vai utilizar o solver normal mesmo, o mais convencional de todos aí. Ah, tá bom. Obrigada. É que eu troquei de computador e eu ia precisar instalar de novo, mas era isso. Não, a gente não vai precisar não, fica tranquilo. O que a gente pode precisar usar é o Open Solver, né, que é aquele aplicativo que eu mostrei um pouquinho mais cedo. Tem um ou outro exercício mais complexo que talvez a gente precise utilizar, mas no momento adequado eu falo para vocês, eu mostro para vocês como faz o download e tal, tá? Tá bom. Por enquanto a gente não precisa não, vai precisar só do solver convencional mesmo. Ó, vou fazer a chamada aqui, gente, enquanto vocês vão fazendo esse exercício, e daí a gente corrige e libera vocês aí. Um minutinho. André, tá por aí? André? Não? Angélica? Olá, Oi, Angélica, tudo bem? tudo, bom dia. Bom dia. Ariel? Ariel, Bom dia, professor. desculpa, Ariel, são dois Ariel. Acho que era o outro. De qualquer maneira, os dois estão aí, né? Bom dia para os dois. Caroline? Oi, professor, aqui. Oi, Caroline. Christian? Presente, professor. Danilo? Danilo tá na área? Beleza, André. Danilo? Não? Felipe? Oi, professor. Bom dia. Bom dia, Felipe. Fernando? Presente, professor. Frederico Borini? Aqui, professor. Frederico Guião? Por aí? Frederico de Paula Guião? Não. Gabriel Pisatti Wertheim? Gabriel? Não. Gabriel Adachi? Presente, professor. Beleza. Vamos ver aqui. A Gabriela Moretti está por aí. Tá. Tô aqui, Gabriela. professor. Beleza, Gabriela. Gabriela Carneiro. Aqui, professor. Beleza. Gabriela Castro. Oi, professor, tô aqui, bom dia. Bom dia. Giovana. Bom dia, professor. Bom dia, Giovana. Guilherme. Guilherme está por aí? Não. Jéssica. Aqui, professor. Beleza. Joaquim está aí. Leonardo. Não. Lucas Maranhão. Lucas Maranhão. Não. Lucas Peronovitch. Aqui, professor. Bom dia, Lucas. Bom dia. Lucas Vilela. Aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Lucas. Luísa Caboclo. Luísa Helena. Não.
Luísa Maluli. Aqui, professor. Beleza. Luísa Luna. Luísa Luna. Não. Maria Laura. Aqui, professor. Legal. Mariana Barbieri. Oi, tô aqui, professor. Mariana Sarquis. Aqui, professor. Tá. Marina Camargo. Aqui, professor. Tá. Nicolas. Tô aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Nicolas. A Nina tá aí. Nuno. Aqui, professor. Tá. Pedro Arantes. Tô aqui, professor. Beleza. Pedro Henrique de Souza. Aqui, professor. Tá. Pedro Ferraz. Aqui, professor. Tá. Pedro Jabali. Oh, perdão. Pedro Prudente Correia Jabali. Não, Pedro não tá aí. Tá. Rafael de Almeida. Aqui, professor. Beleza. Rafael Gomes. Aqui, professor. Tá. Rafael Ferretti. Aqui, professor. Beleza. Raíza. Aqui, professor. Legal. Renata Couto. Aqui, professor. Beleza. Ricardo Patrício. Aqui, professor. Stefano. Tô aqui, professor. Beleza. Tiago Vacilucci. Aqui, professor. Beleza. Vitor Silveira. Presente, professor. E Vitor Kang. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Show de bola. Beleza, gente. Pra Professor, ainda acho que tem eu aí, Vinícius, não tem? Vinícius. Opa, tem mesmo, desculpa aí. Esqueci de baixar aqui. E Vinícius está na área. Obrigado pela lembrança aí, Tá Vinícius. bom, tá. Nada. Beleza, gente. 8h43. Temos mais 5 minutinhos aqui para finalizar esse exercício. Deixa eu só ter certeza de que... temos mais 5 minutinhos. Vamos matar a correção desse exercício rapidamente e aí a gente libera por hoje, tá bem? Então, eu vou fazer de uma maneira bem rápida aqui, bastante simples, né? Eu vou fazer somente a previsão, tá? Vou deixar a análise crítica para vocês, vou liberar o gabarito desse exercício depois, aí vocês podem dar uma olhada, e vou deixar o cálculo dos erros também, vou calcular só o DAN, tá? Então, como é que a gente faz aqui? A gente tem o alfa, primeiro a gente começa com o alfa, atribui um valor qualquer, aqui ele está pedindo, ó, inicia a otimização com alfa 0,3. Então, eu vou iniciar a otimização com alfa 0,3, tá? Abrir uma coluna aqui para previsão, já para deixar pronta essa coluna. Repito o dado observado na previsão de posição igual a 1, e a partir daí eu repito a aplicação da fórmula. Então, eu realizo a aplicação da fórmula a partir da posição P igual a 2. Então, alfa travado vezes D na posição 1, mais 1 menos alfa travado vezes P na posição de número 1. Eu replico a fórmula para todas as posições onde eu tenho dado observado, mais para a primeira posição onde eu não tenho dado observado. A minha previsão para os períodos futuros é exatamente igual à minha última previsão realizada. Tá? A última previsão realizada. Previsão feita, alfa definido, vamos para as medidas de erro. Tá? Como eu disse, eu vou deixar as outras medidas para vocês, vou calcular somente o DAN aqui para a gente fazer a otimização. Então, o DAN é o valor em módulo, o valor absoluto da minha previsão na posição 1, menos o meu dado observado na posição 1. Lembrando que eu vou deixar a posição 1 em branco, já que a posição 1
A previsão da posição 1 é um repeteco do dado observado em 1, portanto o erro é 0 e isso desvia, né, o cálculo da minha média. Eu vou começar na posição 2. Começando na posição 2, replico os dados para todas as células, onde eu tenho dado observado e previsão, e aqui eu calculo a média. Nesse caso, eu vou calcular o DAN considerando todos os erros absolutos. Tá? Todos os erros absolutos. 22,03, alfa 0,3, previsão está aqui. Deixa eu destacar a previsão, deixa eu aqui em amarelo, abrindo o solver, o que eu quero? Eu quero o DAN menor possível. O que eu desejo? Um alfa menor ou igual a 1 e um alfa maior ou igual a 0. Ok? Método de solução. Oi, pode falar. Você tinha falado que o solver, ele só acha, ele tem problema, né, que ele só acha o local, não o global, em alguns casos, né? Uhum. E aí, eu tô percebendo que você tá colocando o alfa, tipo, menor que 0,5, tipo, é normal a gente, e aí quando a gente faz isso, a gente confia mais na nossa previsão do que na venda de verdade, né? É normal, é melhor colocar menor que 0,5 ou não? Não, foi aleatório. Te confesso que eu não foi premeditado, não. Obviamente que quando eu coloco 0,3, 0,2 em comparação com 0,7, 0,8, eu tenho um conjunto de dados muito difuso, eu aumento a probabilidade. Por exemplo, se eu botar 0,2 no meu alvo, você botar 0,8, e a gente tiver um conjunto de dados bastante difuso, é possível que a gente acabe encontrando resultados diferentes, a minha máquina em relação à sua, porque o solver vai encontrar um resultado ótimo para o seu computador mais próximo ao redor de 0,07 e no meu caso mais próximo, mais ao redor de 0,2, 0,3. Mas não tem certo nem errado. Tá? Eu poderia começar aqui com 0,7, 0,8 sem problema algum. Tá? Nesse caso específico desse exercício, Giovana, ele está pedindo para eu começar com 0,3, né? Uhum. Tá? Aqui ele está falando, olha, começa com 0,3. Aqui não, ele está falando, não atribui aleatoriamente um valor de alfa, começa com 0,3. Por quê? Justamente porque eu sei que nesse conjunto de dados aqui, eu tenho uma dispersão grande, a probabilidade de a gente encontrar resultados diferentes é grande. Por isso que eu já peço para vocês, gente, comecem com 0,3, porque a probabilidade de vocês encontrarem o mesmo resultado aumenta muito. Tá bom, professor, obrigada. Tá bom? Beleza. Resolver. O solver fez uma convergência para o resultado atual, achou aqui um alfa de 0,19, um erro de 21,9 e uma previsão de demanda de 136,38. Tá? Esse exercício da letra B vocês podem brincar se vocês quiserem, para praticar, para estudar, calculando as outras medidas de erro. E a gente deixa essa letra C para a gente iniciar a próxima aula. Tá? Aqui eu gostaria de fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada aí de alguns termos, então a gente deixa essa letra C para ser feita na aula que vem. Tá ok? Bom, gente, obrigado aí pela atenção, pela paciência de vocês. Bom finalzinho de semana e bom final de semana também. E a gente se vê na segunda-feira. Um abraço. Professor, obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Professor, obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.